para gravar aqui no OBS Studio, colocando para gravar aqui no Teams também. Esqueci de pôr para gravar, porque exatamente quando eu ia botar para gravar, quando começou nossa aula, teve a queda na internet. Que beleza. Aí esqueci. Certo? Mas, só resumindo, né? Existem condições onde a gente precisa fazer associação de bombas, ou porque a gente precisa de uma altura manométrica muito elevada, ou a gente precisa de uma vazão manométrica elevada, ou os dois. E aí, no caso, a gente tem possibilidade de fazer essas associações tanto em série em paralelo, quanto em paralelo, tá? Dependendo do tipo de solução que a gente vai querer. No caso da associação em série, a gente pode obter ela associando uma bomba a outra nesse formato, onde eu uso a própria tubulação, né, para servir de caminho, para que a vazão que está vindo aqui do posto de sucção passe por uma bomba, seja recalcada para a segunda e da segunda para o restante da tubulação de recalque. Certo? Onde basicamente a gente vai ter as alturas manométricas se somando para uma mesma vazão que está passando por ela. Então, se a gente tem, por exemplo, a bomba A aqui, ó, fornecendo 3 e a bomba B aqui fornecendo 7, a somatória das duas em questão de altura tem que dar lá 3, que fala? 3 mais 7, 10, que seria a soma dos dois. Enfim. E a outra opção é a gente ter as bombas, né, trabalhando em paralelo. Perdão, os rotores, né, sendo associados em série, né, no mesmo eixo. Que aí a vazão que vai estar passando por uma vai estar passando para outra, que vai estar passando para o terceiro, até a tubulação de recalque. E eu mostrei para vocês também, né, aqui no... Aqui nesse catálogo, um exemplo desse tipo de bomba, onde a gente vai ter vários rotores associados em série, que é o caso das bombas tipo submerso. O que acontece? Quando a gente vai fazer a perfuração do poço, vai ser só a perfuração do poço, só o buraco por onde a perfuratriz vai estar fazendo ele, retirando a terra, e na hora que ele chega em determinada profundidade e começa a ter vazão de água para poder encher o poço, a pessoa vai lá e coloca a bomba. Como não tem um diâmetro muito grande, é só o diâmetro do que fez o furo mesmo, você não pode criar uma instalação de bombeamento lá embaixo. Você vai fazer, você pegar uma bomba dessa que ela pode trabalhar submersa, vai descer ela por dentro do poço, certo? Assim como a própria alimentação dela vai descer junto com o poço, normalmente enrolado na própria tubulação de recalque para não ficar solto, certo? Ele vai succionando o fluido, né, por essa peça aqui inox, que é quase como se fosse uma escaminha de peixe, certo? Ela é basicamente um pequeno filtrozinho que vai permitir que a água passe, mas os particulados maiores não, certo? Aqui na parte inferior a gente tem o motor que fica encapsulado, né? A interação dele com a água é só com transferência de calor. A gente não vai ter a água entrando para dentro do motor, ele está vedado por aqui, certo? E na hora que a gente observa o eixo, deixa eu tentar já chegar nele. A gente vai ver uma coisa assim, ó, o motor aqui embaixo, aqui a área de sucção, que é aquela parte gradeadinha que a gente viu, e a água ao entrar por aqui vai se direcionar para os rotores, que ao girar vão direcionar o escoamento, né, para o caracol, que vai direcionar para o próximo rotor, que vai girar, a água dele vai ser coletada pelo caracol, que vai mandar para o próximo rotor e por assim vai, certo? Conectada ao finalzinho, né, a gente tem basicamente uma válvula que vai se conectar à própria tubulação, né, de recalque. E essa tubulação de recalque vai ter duas funções. Ela vai conduzir o fluido e também vai sustentar o corpo da bomba, né, durante uma manutenção. Que a não ser que seja uma bomba muito pesada, além de você poder içar ela pela tubulação, você vai içar por uma corrente, alguma coisa assim, certo? E a alimentação elétrica, né, vai seguindo aqui de dentro do poço para fora, né, seguindo essa tubulaçãozinha aqui para não ficar solto. Normalmente dá algumas voltas, né,
para evitar dela ficar se movimentando, certo? Então, é uma associação que visa que basicamente a gente ganhe, né, altura manométrica. Por isso que a gente vai ter curvas desse tipo aqui, ó, de grandes alturas, né, chegando aqui a valores superiores a 200 metros, certo? Para vazões muito pequenininhas, 0,4 metros cúbicos por hora, chegando até 1,6, certo? Que a ideia é basicamente que essas bombas operam desse jeito aqui, ó. Em relação ao fundo do poço, a gente tem uma determinada alturinha, certo? Pode ser colocado algum tipo de gradeamento aqui, para que caso o poço seja mais profundo, né, que algum particulado que tenha ficado aqui solto, ele não retorne, mas a bomba ela vai ficar aqui submersa, né, às vezes até solta, sem nada, como é que fala? Sem nada além da tubulação poder segurar ela, certo? E a água, ela vai vindo do solo, vai penetrando no poço e vai chegar até uma determinada altura. Você tem normalmente alguns sensores que podem ser colocados juntos. Você vai colocar, como é que fala? Em uma certa altura acima e um pouquinho mais acima da própria bomba, justamente para você saber quando que a bomba pode começar a operar, quando que ela vai terminar de operar, certo? Para que ela não succione a água inteira do poço, né? E não tenha com que trocar calor, etc., nem mais que fica recalcando. Então, são essas opções de automação para ela. E aí do poço a gente vai simplesmente direciona essa água lá para a região de consumo. Essa é basicamente a ideia, certo? Então, no caso, associações sérias, que a gente pode colocar mais de um rotor, ou a gente pode colocar mais de uma bomba interligada. Então, a ideia é que a altura manométrica vai ser uma soma, né, da altura manométrica de cada bomba individual e a vazão vai ser a mesma. Mas no caso da associação em paralelo, o que, que vai acontecer? A gente vai ter uma instalação onde vai ter basicamente isso aqui ocorrendo. A gente vai ter ambas as bombas ligadas ao posto de sucção, certo? E direcionadas, né? Ou direcionando essa vazão individual de cada uma das bombas, né, para a tubulação de recalque. Ou seja, agora a resistência que a gente vai ter para instalação vai ser única, certo? Ou seja, a altura manométrica que a instalação vai dar vai ser uma só, e a vazão agora é que vai se somar, certo? Então o que vai acontecer é que a gente vai ter, né? Curva da bomba B1, está ela aqui, curva da bomba B2, está ela aqui, ó. Certo? Para um ponto de operação qualquer, vamos dizer, tem uma curva da minha instalação, estaria aqui, ó. Então, no ponto onde ocorre a interseção, né, da curva da bomba com a curva da instalação, a gente teria o ponto de operação. Então, se fosse a bomba 1 operando sozinha, a gente teria esse ponto aqui, onde estaria fornecendo para a gente uma vazão. Seria essa vazão 1 aqui, certo? Se estivesse operando com a bomba 2 sozinha, eu teria um outro ponto de operação, teria essa vazão e essa outra altura, certo? E se eu associar uma com a outra, ou seja, as duas operando juntas, a gente teria uma outra ponto de operação, que seria esse daqui, ó, onde ele teria uma outra vazão, que vai ser a soma das vazões das bombas operando, né, para essa altura aqui. Então seria para a bomba 1, para a mesma altura, né, ela operando aqui, para a bomba 2 ela estaria operando aqui, então eu pegaria, perdão, estaria operando aqui, e eu pegaria a soma desta vazão com esta vazão aqui da bomba 1 para poder chegar nesta, certo? Que seria a vazão total aqui para instalação. Então, para qualquer ponto que tenha da operação da instalação, a vazão vai ser diferente para as duas bombas, a não ser que sejam bombas iguais, tá? E a altura manométrica ela vai ser igual para ambas as bombas, certo? Se a gente quiser fazer um gráfico da operação para essas bombas aqui que tem curvas diferentes, deixa eu pegar aqui, ó, jogar no Paint para facilitar para a gente. Vai, copia. Pronto, foi. Então teria aqui, ó, bomba 1 operando.
em azul. Bomba 2 operando aqui, ó, em vermelho. Certo? E minha associação vai ser basicamente um conjunto, né, dos pontos que vão ter a mesma altura e vazões diferentes, né? Uma para cada bomba. Deixa eu melhorar essa aqui do vermelho, que eu pulei muito fora. Beleza. Então, minha curva de associação vai ser o conjunto dos pontos, né, onde essas vazões aqui vão estar se somando para a mesma altura. Então, se eu pego essa altura aqui, eu vou ter esta vazão aqui para a bomba 1. Deixa eu marcar ela aqui, ó. E eu vou ter esta vazão aqui para a bomba 2. Uma outra vazão. Aí na hora que eu somo uma vazão com a outra vazão, o que a gente vai ter vai ser uma vazão da soma das duas, que vai ser isso daqui. Opa! Soma de 1 com a soma de 2 é a mesma altura para ambas. Certo? Note que a bomba 1, ela só opera até esse valor aqui de altura. Então tem uma limitação para a altura dela, e a bomba 2 ela opera com uma altura bem maior. Certo? O que vai acontecendo? Se eu tentar associar a bomba 1 e a 2, né, para uma altura que seja maior que a de bloqueio da bomba 1, a bomba 1 não vai conseguir recalcar nada, é zero de vazão para ela, certo? Podem a tubulação, inclusive, mandar água sobre o rotor dela, né? Ou seja, ela incorreria, né, basicamente um vazamento para a tubulação, em vez de fornecer fluido. Por que acontece? Para alturas muito elevadas, ela fica em bloqueio. O máximo de altura que ela consegue fornecer é isso daqui, ó. Se eu tenho uma pressão maior na saída dela, que ela consegue fornecer, o fluido escorre no sentido oposto. A saída é a região de recalque e iria para a sucção. Certo? Porque o rotor, na hora que vai girando, ela vem impulsionando as partículas do fluido. Essas partículas vão ter uma inércia de movimento e vão sendo direcionadas para a col para a tubulação de recalque. Certo? Se eu tenho uma pressão muito grande de tubulação de recalque, a energia que o fluido tem não é o suficiente para vencer como é que fala? O trabalho de fluxo. Seria forçar as partículas que estão na tubulação de recalque para frente, para as partículas poderem sair do corpo da bomba, né, para poder chegar na tubulação. Então, o que vai acontecer aqui? Para qualquer altura maior que a altura de bloqueio, né, a minha curva da instalação, coloca ela em verde aqui, ó, ela começaria dessa altura aqui, ó, certo? Que é a mesma de bloqueio. E a partir dessa altura aqui a gente ia somando, né? Qual que seriam as vazões para cada uma daquelas associações a gente teria. Então, vai marcando os pontinhos aqui e vai associando. Para cada altura única, eu vou ter vazões diferentes para as bombas que eu vou somar. Certo? Somando, a gente chega aqui nessa curva aqui para associação. Alguma dúvida aqui, gente? Então, é possível que a gente associe, né? Nesse formato que a gente está vendo aqui, onde eu tenho bombas independentes operando, ou ainda que eu tenho rotor de dupla sucção. Esse rotor de dupla sucção, ele vai basicamente receber o fluido, né, dos dois lados. Então, o eixo de movimento do rotor ele vai estar aqui, ó, atravessando, a vazão vai estar passando por aqui e por aqui. Na entrada, ele vai captar aqui para a saída, certo? São bombas normalmente para grandes vazões, e esse tipo de configuração para escoamento ele é bastante útil, porque se eu tenho um rotor único, deixa eu subir aqui só para mostrar. Quero concentrar só num rotor, tá? Ou nas forças que apareceriam sobre ele. Na hora que o fluido vai passando, né, da região aqui de entrada para a região de saída, o que vai acontecendo é que a partícula de fluido estava vindo aqui com uma certa velocidade, em direção aqui horizontal, e depois essas velocidades elas passam a ser todas na direção radial. Então tem uma velocidade horizontal aqui, e vou ter as velocidades radiais aqui, ó.
que é radial? Para cada direção a gente vai ter um. Certo? É só para não encher muito o desenho, porque senão vai ficar meio de complicado. E o que vai acontecendo? Sobre o fluido, que vai acontecer que vai ocorrer uma aceleração, que ele é radial, certo? Para ele ganhando velocidade nesse sentido aqui. E claro, de rotação também. Então a gente vai ter forças, né? Nessa direção radial que vão estar aparecendo, mas elas vão ser forças que vão se cancelar. Certo? Porque elas estão. Tem sempre um par, né, que vai fazer 180 graus com ela. Agora, nas forças horizontais, isso não vai ocorrer. Porque a partícula de fluido está vindo aqui, na hora que chegou aqui, o rotor está redirecionando ela para cá. Então é como se sobre o fluido, né, o rotor fizesse uma força horizontal. Né, de resposta para que a partícula não continue seguindo, né, atravessando o rotor em si. Então o que vai acontecer? Para sustentar essa força aqui horizontal que vai aparecer sobre o rotor, a gente vai ter que equilibrar de alguma maneira. Normalmente é o quê? Os próprios mancais podem estar, como é que fala? Ao estarem fixos no corpo da bomba, eles vão criar uma força contrária sobre o eixo, para que o eixo não deslize na horizontal sobre ele, certo? A carcaça da bomba em si vai estar fixa no chão. Então, a gente acaba transferindo essas forças para o solo, a gente faz isso. Então, essa força aqui desequilibrada, ela vai acabar criando, né, a necessidade da gente fazer fixação da bomba também, certo? E ter mancais que resistam a esse tipo de esforço. Quando a gente tem um mancal que que tem a tomada de pressão dos dois lados, ó, tem alimentação para os dois lados, aquela força horizontal que estava desequilibrada, ela passa a ficar equilibrada, porque eu vou ter a mesma força horizontal de um lado e do outro, certo? Salvo, né, problemas falhas aí na instalação ou alguma coisa assim que não dê a mesma vazão de um lado para o outro, certo? Mas basicamente vai equilibrar. Aí você consegue trabalhar rotores, perdão, mancais que não precisam suportar forças, né? E as forças sobre a carcaça do solo em si, elas acabam diminuindo. Então vão ficar mais em função de efeitos de vibração, tá? Essa é a ideia. De associação em paralelo, né? Com dois rotores diferentes. E o que a gente vai fazer no nosso experimento? Certo? A gente vai ter uma bancada, certo? Onde a gente vai poder associar aqui, zoom aqui pra gente, onde a gente vai poder trabalhar as bombas individualmente ou então trabalhá-las em paralelo. A ideia é que basicamente a gente crie, né, um escoamento que vai estar passando por determinadas posições aqui na bomba. Eu vou mostrar aqui na figura, tá? E vou mostrar no vídeo. Então, vídeo. Estamos aqui. Primeiro passo nosso. Tanto tempo que vocês não me veem, né? Primeiro passo é justamente a gente verificar, né, se todas as válvulas da instalação, se elas estão fechadas. Então vai lá, verifica se está tudo aberto, tudo fechado, veste o que precisa. As tomadas de pressão ali, sempre importante, né, proteger os equipamentos. O toque é tão grande que confere as mesmas válvulas duas vezes, certo? E a ideia é que o fluido passe, né, por essa tubulação aqui para a gente trabalhar a bomba 1. Então o caminho que eu vou propor para o fluido é esse aqui. Ele vai sair da tubulação de sucção, vai ir para a bomba 1, vai para subir aqui, seguir pela parte frontal ali da bancada que a gente está vendo, vai passar por essas válvulas aqui, ó, e vai seguir para a tubulação, onde ele vai ir e depois retornar para esse reservatóriozinho aqui. Certo? Então a ideia para esse primeiro escoamento nosso é essa. Certo? Eu vou fazer o acionamento da bomba com essas válvulas aqui ainda fechadas. Isso porque quando a gente aciona a bomba do tipo
centrífuga nesse formato, a potência demandada pela bomba vai ser menor, certo? Porque o rotor vai simplesmente movimentar, né, o fluido que vai estar no interior dele. Então vai demandar menos potência por função disso e, claro, o golpe de aerite vai ficar, como é que fala? Preso, né? Só nessa região aqui onde a gente tem a comunicação de pressão, ou seja, da válvula para frente não. Então, estou fazendo o acionamento da bomba 1. Uma vez que ele acionar, claro, vai começar a fazer um ruído, bastante alto, inclusive. E aí vou abrindo, né, as válvulas aqui. Na tubulação de sucção, não tem nada aqui te impedindo a água de passar aqui, bomba 1. Nas tubulações de recalque, eu tenho lá as válvulas. Então, vou abrindo elas. E o que a gente vai coletar de dados? Nós vamos basicamente anotar qual que vai ser a vazão. Nós vamos estar utilizando o medidor eletromagnético de vazão, está mais ou menos por aqui, tá? A tubulação na parte de trás dela. E a gente vai utilizar, né, os medidores que vão ser os manômetros, que a gente está vendo aqui depois das bombas, tá? E os vacômetros. A ideia é que, conforme a gente vai abrindo, né, as válvulas, etc., a gente vai ter diferentes vazões passando, né, pelos medidores, certo? E eles vão informar valores diferentes para a pressão, né, em função da vazão. Aqui eu estou abrindo até o limite, seria uma condição de ter o máximo de abertura aqui para a instalação. A gente vai ter lá uma diferença de pressão nesse manômetro que vem depois da bomba 1, é praticamente um zero aqui, alguma coisinha aqui no vacômetro, certo? Então, o manômetro, vacômetro, a diferença de pressão entre os dois, a soma das pressões entre os dois vai dar para a gente a altura na bomba. E na hora que a gente for alterando a abertura da bomba, é como se uma instalação se alterasse, né, o ponto de operação. Então, a gente vai ter diferentes medições de pressão e vazão que a bomba vai estar fornecendo. Forma de vai fechando, né, a pressão vai aumentando na tubulação e a gente vai tendo novos pontos, e novas pressões e novas vazões. Certo? Depois que a gente coletou todos os pontos só para a bomba 1, o que nós vamos fazer vai ser fechar a tubulação para a bomba 1 e começar a concentrar, né, para trabalhar só os termos da bomba 2. Então, terminou ali, começa a fechar. Para a bomba 2 operar, o que a gente vai fazer vai ser... Opa! Bomba 1 operou assim, né? O vacômetro estava na entrada dela, seria esse vacômetro indicado como 5. Aqui na saída a gente tem um manômetro, certo? Logo na saída dela. E para o escoamento passar pela bomba 2 e só por ela, o que eu vou fazer vai ser necessariamente abrir esta válvula aqui, certo? E essa válvula aqui que está logo na sequência. Essas duas válvulas aqui, posso mantê-las fechadas, sem importância nenhuma, e eu vou trabalhar esse escoamento aqui, ó. Então, fechando a bomba, fechando as válvulas, né? A gente não vai utilizar a bomba 1 para a bomba 2. E agora? Tudo fechadinho, desliga a bomba 1. E como já está tudo fechado, tudo mesmo, eu já posso ligar a bomba 2. O objetivo é que o fluido, né, saia lá da tubulação de recalque e chegue lá na bomba 2 em si. Então, sai da tubulação de sucção, passa por essa válvula aqui, chega na sucção da bomba 2 e aí a gente vai mandar para a tubulação de recalque. Certo? Então, abrindo lá a tubulação. Certo? Abrindo lentamente, né, para poder a vazão começar a passar.
Nesse daqui, ó, como o rotâmetro dela não estava fechado, tá? A vazão está passando por aqui e a gente está vendo isso ocorrer. Para a primeira bomba ela acabou fechada, mas não faz diferença, tá? A gente está medindo por medidor eletromagnético de vazão. Mas basicamente eu abro aqui os manômetros em são dois, tá? Aqui está mostrando na figura só um para a gente. E aqui eu vou abrir o vacômetro. Eu vou pegar a pressão que está antes e depois, né? Da bomba 2, para a gente ter a altura manômetro de instalação. E a vazão a gente vai pegar com o medidor eletromagnético de vazão. E aí, para cada condição de operação, a gente vai pegando, né? Vazão e altura manométrica. Vazão e altura manométrica. Certo? Aí, colocando em um outro ponto, a gente vai ter a leitura do manômetro e leitura do vacômetro. Com maior a vazão, maior a leitura que a gente vai ver aqui no vacômetro, tá? Conforme a gente vai fechando, né? Ele vai tendendo para zero e o manômetro que a gente tem aqui vai aumentando um pouquinho, né, a pressão dele. Certo? Terminou de fazer as medições com o manômetro vacômetro, a gente começa agora a fazer a associação. O objetivo da gente pegar as curvas individuais da bomba 1 para a bomba 2 é para a gente poder criar uma curva teórica para a associação que a gente for trabalhando. Certo? Que a gente compara, né, a curva da instalação teórica com a curva da instalação real. Curva da associação real. Estou fechando ali. Certo? Eu vou querer fazer uma associação em série. Tá? Para uma associação em série, o caminho que o fluido vai ter que fazer vai ser o seguinte, ó. Ele primeiro vai ter que ir para a bomba 1 para depois ir para a bomba 2. Então, o fluido vai vir aqui, vai passar por esta válvula aqui, vai passar pela bomba 2, vai vir para cá e para cá. Então, eu vou ter que fechar essa válvula aqui, foi o que eu acabei de fazer, vou ter que abrir esta, e depois só essa válvula aqui, para que o fluido consiga passar para cá. Então, abrir a válvula, conectar as bombas, e eu já vou fazer acionamento. Bomba 1, depois disso bomba 2, e aí eu vou lá para abrir essa válvula aqui para a gente começar a fazer o experimento. Certo? Abrindo a válvula ali, a gente vai ver a vazão aumentando, então a pressão aqui no vacômetro vai diminuindo, no manômetro também, conforme a vazão vai aumentando. Fechando o vacômetro aqui para não forçar nada nele. E a gente vai fazer a coleta, né? Qual que é a leitura no vacômetro da bomba 1 e no manômetro da bomba 2. Certo? Eu pego, né, da associação em si, a diferença de altura e não de uma bomba individual. Certo? Outro ponto de operação, a gente coleta qual que é o valor do vazão, coleta qual que é a pressão no vacômetro e no manômetro. Último ponto, que é a tubulação já totalmente fechada, só com a pressão de bloqueio. E aí depois a gente pega o manômetro do vacômetro, a gente vai lá, fecha tudo. E vamos preparar a próxima associação, que vai ser a associação em paralelo.
Então, fechei as tubulações, desliguei a bomba 2, desliguei a bomba 1. Certo? Para fazer associação em paralelo, o que eu preciso agora é que o fluido, né, entre em ambas as bombas. Eu vou precisar que ele venha para a bomba 1 e seja recalcado para cá. Que ele venha para a bomba 2 e seja recalcado para cá. Onde ocorre a junção, as duas vazões se somam. Certo? Uma mesma altura manométrica que a gente vai ter. Então, para isso, eu vou fechar essa válvula aqui, vou abrir esta, para a gente poder associá-las em paralelo. E aí, na hora de fazer a medição da... Chama? Para as pressões, aí tanto faz a gente trabalhar, né? A leitura desse vacômetro ou de baixo. Abrindo. Certo? Conferindo, as duas válvulas estão fechadas, agora estão fechadas. As duas bombas podem succionar. Vou ligar a bomba 1 e a bomba 2 e vou começar a abrir. Primeiro vou abrir a válvula da bomba 2, certo? Para que a bomba 1 e a bomba 2 não fiquem tentando um jogar fluido contra o outro. Então agora as duas vazões vão estar atuando, né, sobre a tubulação. Vão estar sendo escuro. E o que a gente vai fazer vai ser abrir a válvula, né, para justamente ter vazão nas duas bombas. Certo? Como agora a gente vai ter uma vazão bem maior, olha aqui bem de chavadinho está ocorrendo, ó, a pressão aqui no vacômetro. É praticamente em zero, eu vou abrindo a válvula, vai subindo. Por quê? Como a vazão está ficando bastante elevada na instalação, a pressão na região de sucção vai caindo e a gente vai ter uma diferença de pressão grande aqui agora entre vacômetro e manômetro. Então, a gente somar as duas, a gente vai achar a altura manométrica. Conforme a gente vai fechando, a altura manométrica vai subindo, certo? E a vazão vai caindo. E a gente vai notando esses valores. Aí coleta vários pontos para diferentes diferentes de operação. E na hora que termina o experimento, a gente vai lá, fecha todas as válvulas antes de desligar as bombas. Certo? Alguma dúvida aqui, gente, no vídeo? Para alguma das... para alguma das associações específicas, alguma coisa nesse sentido? Ou não? Tudo ok? Então, o que foi fornecido para a gente? Para cada um dos experimentos, com a bomba 1 sozinha, com a bomba 2 sozinha, com associação em paralelo ou com associação em série, o que a gente fez foi coletar o que o manômetro estava dizendo para a gente, o que o vacômetro estava fornecendo para a gente, certo? A altura manométrica que a gente tem para instalar, como a gente tem esses medidores, normalmente é uma altura manométrica, que vai ser a medida do nosso manômetro, né, mais o valor que a gente está pegando no vacômetro, certo? Mais um Yzinho que seria basicamente o desnível que existiria entre o manômetro e o vacômetro. Esse desnívelzinho a gente vai desconsiderar ela, então a nossa medida da altura manométrica vai ser basicamente o que a gente vai ter no manômetro mais o vacômetro. Para a gente obter isso tudo em metros de coluna de água, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer vai ser o quê? Pega essas medidas que do manômetro vai estar em quilograma força centímetro quadrado e do vacômetro vai ter em milímetros de Hg, né, para a gente poder fazer a soma.
de uma com a outra, certo? Olha o que vai acontecer quando a gente somar essas pressões. E a pressão vacuométrica para a gente é a pressão atmosférica menos a pressão absoluta. Enquanto para a pressão vacuométrica a gente tem a pressão absoluta menos a pressão atmosférica. Então, quando a gente fizer a soma de um com o outro, olha o que vai acontecer. A pressão manométrica que a gente vai ter, é a altura manométrica, né, o Hman, ele vai ser a pressão manométrica mais a pressão vacuométrica. O que vai acontecer é que a pressão manométrica e vacuométrica, no caso, quando a gente fizer a soma, eu vou ter a pressão atmosférica dessa medição cancelando com a pressão dessa outra aqui. Então, quando a gente fizer uma mais a outra, eu vou ter a pressão atmosférica se cancelando, então não vai interessar para a gente. Eu vou ter só, no caso, né? Aqui, Hman. Agora sim. Ela vai ficar basicamente com a pressão absoluta, e a gente estaria lendo, né, no vacômetro, no manômetro, né? Mas a pressão que a gente leria absoluta também no vacômetro. As pressões atmosféricas se cancelam. Certo? Então eu teria a pressão absoluta aqui e a pressão absoluta aqui. Nota que essa pressão absoluta, né, tem um sinalzinho de menos aqui. Ó. Certo? Por quê? Ela é negativa aqui, ó, do vacômetro. Então quando eu venho com ela somando aqui, ó, que vai acontecer que eu vou estar somando, né, com um número que vai ter esse informado com valor negativo. Então vai acabar ficando positivo no frigir dos ovos para a gente. Certo? Para a gente chegar nesses valores aqui da altura manométrica. Certo? Então o manômetro não tem dúvida nenhuma. A questão é só pegar a altura manométrica dele e somar. E no caso o vacômetro, a gente tem que lembrar que tem um sinalzinho de menos aqui. Ó, quando a gente for somar uma pressão com a outra. Tá? Então, quando esse aqui está fornecendo os valores negativos, a gente vai trocar o sinal deles antes de somar. Basicamente isso. Problema 2, mesma coisa. Na hora de a gente chegar nas alturas manométricas aqui, basicamente com a soma desses dois termos aqui, sendo que o do valômetro negativo. Tem um salto bem grande, né? Dessa vazão para cá. Enfim. E na hora que a gente fizer a associação em paralelo, a gente vai ter também a altura manométrica individual para ela, vazão individual, a altura manométrica do experimento aqui, e a vazão do experimento, né, para associação em paralelo. É a mesma coisa aqui em série. Então, é um experimento que a gente coleta vários valores parecidos, né, e basicamente vai ter o mesmo tratamento para um e para outro. E que vai interessar para a gente na hora de construir gráficos, tá? Vou mostrar só os gráficos aqui, que é o que a gente quer. Na hora que a gente tiver uma associação, associação. Na hora que a gente fizer o gráfico para associação, o que a gente vai fazer é o seguinte, ó. Eu vou ter a curva da bomba 1 de altura manométrica em função da vazão, a curva de altura manométrica para a bomba 2, tá? De altura manométrica por vazão. E na hora que eu for fazer a curva teórica, que basicamente a gente vai fazer vai ser pegar as equações, né, de uma bomba e da outra bomba e somar ambas, né? Porque aqui seria a altura manométrica em função da vazão. Então eu vou somar a altura manométrica das duas bombas para uma mesma vazão e vou supondo valores diferentes de vazão com base, né, na soma dos coeficientes de uma bomba e da outra bomba para poder criar a curva teórica, certo? E eu vou comparar aí essa curva teórica com a curva prática, que é essa que a gente está vendo em verdinho, certo? O que vai acontecer é que as curvas são bem próximas, principalmente nessas regiões de maior vazão aqui, e na hora que a gente vai aumentando a vazão, a gente vai ter um distanciamento entre uma curva e outra, justamente porque a instalação, na hora que a gente pegou de uma... A gente fala? Na hora que a gente foi fazendo a modificação de uma instalação para outra, fatalmente a gente teve válvulas diferentes, a gente teve que ir abrindo e fechando. Então, o coeficiente de resistência da instalação altera, onde a gente vai ter diferentes alturas, né? Mas, basicamente, o efeito das alturas se somarem aparece mesmo,
certo? Só que a perda de carga vai estar influenciando, fazendo com que fique um pouco diferente, né? Uma curva da outra, tá? Porque a instalação fica fatalmente diferente, né? Do que a gente estava ensaiando com uma bomba, com outra bomba, né? A instalação fica diferente para um e para o outro, uma perda de carga se manifesta de maneira distinta, tá? E vocês vão fazer a mesma coisa aqui com a curva da associação em paralelo. Vocês vão pegar a curva de uma bomba, a curva da outra bomba, certo? E para mesmos valores de altura, vocês vão ter vazões que vão se somar. Então, se eu tiver aqui uma altura, por exemplo, de 1 metro, vai ser 1 metro aqui e 1 metro daqui, certo? Então, a vazão dessa instalação e a vazão dessa instalação aqui, elas vão ter que se somar para poder chegar na vazão dessa instalaçãozinha aqui, certo? Seria a nossa curva teórica. Na hora que eu comparo essa curva teórica com a curva prática, né, eu vou ver que para vazões mais baixas, né, elas estão bem próximas. Quando a vazão vai aumentando, a gente vai ter maior diferenciação, né, em função de a gente ter o quê? Basicamente, né, diferentes diferentes configurações, né, de válvulas que vão estar abertas entre um e outro, criando diferentes perdas de carga. Porque a gente tinha, né, para essa curva aqui, para essa, em relação ao que a gente vai ter para a curva real. Então, quanto maior for a vazão, maior vai acabar sendo erro também, mas o efeito, né, das vazões se somarem acaba aparecendo para a gente. No caso, né, vai fornecer uma vazão menor do que a vazão teórica aqui, que é o que a gente está vendo. E no caso da curva da altura manométrica, né, ele vai fornecer, né, uma altura manométrica maior do que a altura manométrica que a gente teria como teórica, né, para a mesma vazão. Certo? Justamente em função das perdas de carga. É isso que a gente quer ver com o dado do roteiro. E o roteiro pede para a gente também criar a curva da instalação teórica para a gente ver como que ficaria as associações. Então, que ele vem cá no finalzinho. Ele fala das coisas que a gente tem que fazer, além dessas curvas, né? Da bomba 1, da bomba 2 e da associação. Ele quer, das curvas associadas em paralelo e série, ele quer que a gente crie uma curva da instalação para a gente simular o comportamento da instalação, né? E os pontos de operação de cada uma das bombas individuais da instalação, como que seriam. E qual que é a ideia disso? Vou subir aqui só para mostrar isso. Quando a gente pega uma instalação onde eu vou pegar, né, os pontos 1, o reservatório de sucção, ponto 2, o reservatório de recalque, assumindo, né, que a gente vai ter os reservatórios muito extensos. Então, basicamente, a expressão de Bernoulli vai ficar em função, né, das pressões 1 e 2, etc. Basicamente, essa expressãozinha lá de Bernoulli que a gente conhece. Aqui não está com ela. Só que eu reorganizei aqui, peguei tudo relacionado aos pontos 1 e 2, coloquei de um lado só, peguei só a altura manométrica, que seria um termo associado à potência da bomba, né, por peso específico do fluido. Então, por peso específico e vazão, né, para o fluido. E aí eu deixei desse lado aqui. E o que vai acontecer? Se eu tiver ambos os reservatórios abertos para a atmosfera ou fechados, tanto faz, eu vou ficar basicamente com o termo das pressões que não dependem da vazão, certo? Depende basicamente de qual a pressão nos reservatórios em si, e as alturas manométricas e as alturas geométricas da instalação também não dependem da vazão. Então eu tenho esses termos aqui, ó, que em relação à vazão eles vão ser uma constante só, que eu vou chamar de y maiúsculo, certo? E no termos aqui das velocidades, da energia cinética, por exemplo, eles vão ser termos que dependem da vazão, certo? Se a gente tiver reservatórios de recalque e sucção que vão ser extensos, essas velocidades V1 e V2 elas podem ser canceladas, mas no termo das perdas de carga, não. Certo? Porque eles vão estar associados às velocidades na tubulação. Então, o que vai acontecer é que a gente vai ter termos aqui, ó, dentro da minha instalação que vão ser funções, né, da velocidade ao quadrado, né, vezes algum tipo de constante, que pode ser um coeficiente de resistência, pode ser um comprimento equivalente por diâmetro, pode ser o comprimento da tubulação pela
pelo diâmetro da tubulação, né, que multiplicado pelo fator de atrito, a gente teria lá um termo relacionado à perda de carga distribuída, né, ou nesse caso aqui localizado também, associada a esse termo da velocidade. Se eu pego a velocidade e escrevo ela em função da vazão por área, e pego essa expressão, substituo na expressãozinha aqui da altura manométrica, a gente chega em uma série de constantes, certo? Que eu vou condensá-las todas num K qualquer para instalação, que vão estar multiplicando a vazão ao quadrado, mais uma outra constante que depende basicamente da altura geométrica e diferença de pressão. Então, qualquer que seja a curva de instalação, que vocês vão supor, basicamente vocês vão estar partindo de um certo valor y, que vocês vão definir qual que vai ser ele, certo? E de um K que vai ser de escolha de vocês também. Quanto maior for o K, maior vai ser a inclinação dessa curva aqui, ó. Certo? Porque dos termos da instalação, tudo relacionado a diferença de altura e pressão vai ser sempre um valor constante. E tudo relacionado às perdas de carga vão ser um K, esse Kzinho aqui, vezes o termo da vazão. Então, na hora que ele pedir para vocês criarem, né, uma curva de instalação, vai ser uma curva desse tipo, uma parábola, né, crescente que vai sair de algum ponto aqui da altura manométrica da instalação, né, e ir cortando, né, essas curvas aqui da bomba 1, da bomba 2, da associação, certo? E na interseção seria, entre a curva de instalação e as bombas, ou mesmo associação, seria o ponto de operação que a gente teria, certo? Vocês vão fazer isso tanto para associação em série quanto em paralelo, né? Criar essa curva aqui da instalação. Dúvidas, senhores? Alguma dúvida no experimento? Alguma dúvida na maneira como que vocês vão tratar os dados? Como que vocês vão representar os resultados? Nenhuma dúvida? Então tá bom. Vou encerrar a gravação. Poder ficar um arquivo menor, poder postar ele.